Entendi. Hoje eu centuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda. Um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se castelo. Um cipreste tocado pelo gênio do homem torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha tocada pelo gênio do homem torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira, a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com um barro que leva meu nome? Hoje eu centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado no depósito até servir de alimento ao suíno, ou pode virar farinha e fazer o pão, ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada de vida se produza de milhares de grãos. Sou comparável ao trigo, com apenas uma diferença: o trigo não pode escolher entre ser alimento de suíno, base de farinha ou plantado para multiplicar. Se eu posso escolher, e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem deixarei colocar-se sobre as rodas do fracasso e do desespero para serem despedaçadas e devoradas pela vontade dos outros. Hoje eu centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra. E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo, a minha mente, para realizar meus sonhos. Mas para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje eu centuplicarei meu valor. E como eu realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura dos meus objetivos, pois não é melhor apontar a minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha. Hoje eu centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-lo. Se tropeçar, levantar-me-ei, e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes antes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Hoje eu centuplicarei meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote as sementes de trigo, também estas palavras aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje eu superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã subirei mais alto do que hoje e no dia seguinte mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar os meus próprios feitos é tudo. Hoje eu centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos, e minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las, para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta, e embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos, conhecerão meus sonhos, e assim não haverá saída para mim, até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje eu centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de esperar a pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre elevarei meus objetivos tão logo que os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje eu centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplique-os
10 vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo, hoje eu centuplicarei meu valor. E feito isto, repetirei a façanha, e repetirei de novo, e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza, assim que estas palavras se cumprirem em mim. Hoje eu centuplicarei o meu valor. Hoje eu centuplicarei meu valor. Uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda. Um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se castelo. Um cipreste tocado pelo gênio do homem torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha tocada pelo gênio do homem torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira, a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome? Hoje eu centuplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado no depósito até servir de alimento ao suíno, ou pode virar farinha e fazer o pão, ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada de vida se produza de milhares de grãos. Sou comparável ao trigo, com apenas uma diferença: o trigo não pode escolher entre ser alimento de suíno, base de farinha, ou plantado para multiplicar. Se eu posso escolher, e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem deixarei colocar-se sobre as rodas do fracasso e do desespero para serem despedaçadas e devoradas pela vontade dos outros. Hoje eu centuplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra. E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo, a minha mente, para realizar meus sonhos. Mas para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje eu centuplicarei meu valor. E como eu realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sob o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura dos meus objetivos, pois não é melhor apontar a minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha. Hoje eu centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-lo. Se tropeçar, levantar-me-ei, e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes antes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo com o meu. Hoje eu centuplicarei meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote as sementes de trigo, também estas palavras aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje eu superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã subirei mais alto do que hoje e no dia seguinte mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar os meus próprios feitos é tudo. Hoje eu centuplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos, e minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las, para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta, e embora toda